O objetivo dessa aula é a gente entender o Teorema de Pitágoras com alguns exemplos práticos. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui, ó, foi um exercício do Enem. Olha só que interessante aqui. Um exercício que caiu no Enem. Deixa eu ver aqui de que ano que foi. Não tem o ano. Mas é um exercício do Enem que caiu aí, acho que foi dos últimos 5 anos por aí. É um exercício famoso e conhecido, já caiu para muitos lugares, tem esse tipo de exercício. Esse exercício específico, então olha só. A figura acima representa o projeto de uma escada com 5 degraus, de mesma altura. Qual o comprimento total do corrimão? Então aqui, ó, a gente tem o desenho, né, ó, da escada. Cada degrau aqui tem 24 centímetros, né? E tem 5 degraus e ele quer saber qual que é o comprimento do corrimão. Então, ó, isso aqui também é uma parte do corrimão que tem 30 centímetros. Aqui é outra parte do corrimão que também tem 30 centímetros. E ele quer saber o valor desta parte aqui. Bom, a gente pode resolver isso, ó, utilizando um triângulo retângulo. A gente pode imaginar que a hipotenusa aqui, ó, vai determinar a medida do corrimão. Tá vendo? Se você observar, aqui não forma um triângulo retângulo, ó. Tá vendo? E aqui é justamente a hipotenusa, porque a gente tem o ângulo reto aqui, né, ó. A gente vai ter o ângulo reto aqui. Deixa eu pegar até a minha caneta preta aqui, para mim colocar ali, ó, a marcação aqui do ângulo reto, né? A gente tem o ângulo reto, oposto ao ângulo reto, a gente tem o que a gente chama de hipotenusa, né? E aqui a gente tem os catetos. Aqui embaixo é um cateto e aqui é outro cateto, certo? Então olha só, o que a gente pode fazer? A hipotenusa, que é o comprimento do corrimão, que a gente quer saber. Se você observar aqui embaixo, ó, esse comprimento é as escadas aqui. Essas escadas são 5 degraus, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É até aqui só. E cada um mede 24 centímetros. Então, para você saber quanto que vale isso daqui, você faz 5 vezes 24, que vai dar 120. E essa altura aqui, ó, vale 90. Então, esse lado aqui, esse outro cateto, mede 90. Então, a gente vai lá para o Teorema de Pitágoras, ó. Aí eu fiz pelo segmento. O segmento AC é o corrimão, que é a hipotenusa. Então, AC elevado a 2. Depois, o segmento AB, que é o que vale 90, ó, elevado a 2. E o segmento BC, que é esse outro cateto, elevado a 2. Aí a gente faz a substituição. O AC, que é o comprimento do corrimão, é o que a gente quer saber. Então, eu copio. O segmento AB é esse segmento aqui, e ele vale 90. Então, eu substituo o AB por 90 elevado a 2. E o BC é esse segmento aqui embaixo, que vale 120. Então, 120 elevado a 2. Aí eu faço a conta. 120 elevado a 2 dá 8.100. Desculpa, 90, né, elevado a 2 dá 8.100. 120 elevado a 2 dá 14.400. Aí, na hora que a gente soma, 8.100 mais 14.400, isso dá 22.500. Aí tem aqui, ó, o AC, o segmento AC elevado a 2. Aí a gente passa esse quadrado como sendo a raiz, né? Ou você extrai aí a raiz quadrada em ambos os lados, né? Aí cancela aqui a raiz, sobra o AC e fica a raiz quadrada de 22.500. Raiz quadrada de 22.500 é 150. Aí você vai falar, professor, mas tem que colocar o mais ou menos aqui na frente da raiz. Não, porque como a gente está se referindo a medidas, né? A gente quer saber medida de um corrimão, etc. A gente não precisa considerar a medida negativa, né? O número negativo, porque não existe medida negativa. A gente calcula medidas, comprimentos, todas essas coisas em módulo, tá? Então, o valor é sempre positivo. Então, não precisa colocar mais ou menos, bota só a raiz. Então, a raiz quadrada de 22.500 é 150. Então, o comprimento do corrimão é 150? Não, porque você, ó, isso aqui é o corrimão, esta parte aqui também é corrimão e essa parte aqui também é corrimão. Aqui vale 30, aqui vale 30 e aqui vale 150, que foi o valor que eu acabei de descobrir.
para mim ter o comprimento total do corrimão, eu tenho que fazer essa soma. 30 mais 150 mais 30, que dá 210 centímetros, certo? Vamos para o próximo exercício aqui, ó. Um exercício aí de contexto, né? Ambos os exercícios que a gente fez. Então, vamos lá. Um terreno retangular será dividido ao meio pela sua diagonal, formando dois triângulos retângulos. A metade desse terreno será cercada por 4 fios de arame farpado. Sabendo que as dimensões desse terreno são de 20 metros de largura e 21 metros de comprimento, qual será a metragem mínima gasta de arame? Bom, primeiro ele diz que é um terreno retangular, então você tem que desenhar aqui. Depois ele fala que esse retângulo vai ser dividido ao meio pela diagonal. Então você tem que saber, né, que a diagonal do retângulo é isso aqui, é você cortar, né, na diagonal. Tem que tomar cuidado, né, lembrar lá da geometria e lembrar o que são diagonais, né, o que é os lados e por aí vai. Senão você se perde na resolução do exercício, certo? Então, cortei aí, né, ao meio pela diagonal, formando dois triângulos retângulos, né? Se você observar, isso daqui é um triângulo retângulo. Se você tampar aqui, ó, tampar aqui embaixo, você tem um triângulo retângulo ali. Se você tampa aqui em cima, embaixo também tem um triângulo retângulo, certo? E aí ele fala que a metade desse terreno será cercado por 4 fios e ele quer saber qual será a metragem mínima gasta de arame. Então, primeiro a gente tem que descobrir qual que é o valor dessa diagonal aqui, né? Porque ele só vai cercar um dos lados. Então, a gente tem que calcular a medida dessa diagonal. Se você observar, isso aqui é um triângulo retângulo. Ele diz que as dimensões desse terreno é 20 metros de largura, né? Ó, a largura é 20 metros e 21 metros de comprimento. Então, a gente tem duas informações aqui. A gente consegue calcular esta diagonal aí, certo? Então, diagonal elevado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? A gente sabe que isso aqui é a hipotenusa. Lembrando que aqui a gente tem um ângulo reto, né? Deixa eu pegar aqui a caneta para me marcar. Ó, aqui a gente vai ter o ângulo reto. O que está oposto a ele é o que a gente chama de hipotenusa. E os outros é o que a gente chama de catetos, certo? Então, a hipotenusa, né, que está sendo representada pela letra D, D elevado ao quadrado, é igual a 20 mais 21, ambos elevado ao quadrado. Aí a gente faz 20 elevado ao quadrado é 400, 21 elevado ao quadrado é 441. 400 mais 441 dá 841. Né, a diagonal ficou elevada ao quadrado, aí você passa esse quadrado como sendo a raiz, né? Extrai a raiz quadrada aqui em ambos os lados, vai dar raiz quadrada de 841, que é 29. E aí, de novo, você não precisa, né, colocar lá o mais ou menos aqui, porque como a gente está se referindo a medidas, as medidas é sempre positivas. Então, a diagonal vale 29. Acabou o exercício? Não! Sabendo que as dimensões do triângulo são 20, 21 e 29, né? 20, 21 e 29 que a gente acabou de descobrir aqui. Vamos calcular o perímetro, né? Para poder saber aí a metragem que vai gastar de arame para poder cercar todo o terreno. Então, o perímetro é a soma de todos os lados aí. 20 mais 21 mais 29, que dá 70 metros. Acabou o exercício? É 70 metros a metragem mínima que ele vai gastar de arame? Não, porque como haverá 4 fios de arame farpado, né? Ele vai passar 4 fios, você tem que fazer 70 vezes 4. E aí 70 vezes 4 dá 280 metros. Aí agora sim, a metragem mínima de arame é de 280 metros. Uma coisa que eu quero falar, em exercícios de contexto é sempre bom colocar a resposta, tá? E num exercício que exige interpretação, é importante, né, que você esteja aí craque na interpretação, ok?